Olá, o Gente.com está começando e hoje eu recebo um maestro que há 20 anos, pelo menos uma vez por semana, escolhe um hospital de Curitiba para levar consolo por meio da arte. Ele não esquece a vez em que uma paciente em coma chegou a derramar uma lágrima ao ouvi-lo tocar. Sobrinho neto do compositor paranaense Bento Mossurunga, o violinista Paulo Torres já correu o mundo fazendo mais de 3.000 concertos. Está há 29 anos na Orquestra Sinfônica do Paraná e é diretor musical e artístico da Orquestra de Câmara Brasileira e também da Orquestra de Câmara da PUC Paraná. Prazer enorme falar com o senhor, ainda mais com um currículo desse. Não sei nem por onde começar. Não, eu agradeço as vossas gentis palavras e também o convite, Miriam. Muito Imagina, obrigado. vamos lá. Mais de 3.000 apresentações, já participando, atuando como primeiro violinista em orquestras importantíssimas, também fora do Brasil, até para que o público possa conhecê-lo um pouquinho mais antes da gente começar a falar dessa história do hospital. Conte um pouquinho para a gente dessa carreira. Bem rapidamente, Tá. claro, eu terminando a Escola de Música e Belas Artes, eu fui convidado por alguns maestros que estiveram presentes ao Festival Internacional de Campos do Jordão, onde eu era o primeiro violinista, o Spala, a estudar em suas universidades. E aí eu fiz a escolha daquela que me oferecia um pouquinho mais, Isso quando? né, isso em 1974. Olha só. Aí então eu escolhi ir para a Tennessee Technological University, porque lá eu tinha bolsa de estudos completa, eu passei a tocar na Orquestra Sinfônica de Nashville, onde aprendi até a tocar a música country Então, eu ia americana. perguntar, é? Foi Aprendeu? muito interessante. Ah. E também tinha até casa, housing, né? Eu morava na Fraternity House e foi realmente uma maravilhosa experiência. Foi assim um pouco duro no início, deixar meus pais. Era a primeira vez que eu deixava a minha casa e os meus pais e Cidadão ficar. de Castro, pequena cidade aqui Pois do é. Paraná, né? E daí foi mais assim. Daí logo já emendei, comecei um mestrado na Virginia Commonwealth University. Mas, estando lá, apareceram algumas audições importantes, e uma delas era da Filarmônica de Caracas. Estava se formando essa grande orquestra em Caracas, e eu fui, então, a Nova York, audicionei, e o maestro me chamou de El Pelé del Violín, e Olha, disse, olha, você tem que que vir honra! Ah, você tem que vir à Venezuela. Eu disse, tudo bem, o contrato era bem atrativo, e nós, como músicos, morávamos em hotéis, os ônibus nos levavam ao teatro, e eu fui lá e fiquei 2 anos tocando na Filarmônica, onde recebi, então, o convite de José Antônio Abreu, que é o diretor musical daquele projeto El Sistema, da Venezuela, onde mais de 400.000 jovens tocam em orquestras e estudam em conservatórios. Então, fui convidado para ser maestro de uma dessas orquestras, e fiquei mais 4 anos então, trabalhando com os jovens na Venezuela. Nesse momento, em 1985, se formou a Orquestra Sinfônica do Paraná. E a minha família, venha fazer o concurso, nós estamos com muitas saudades, queremos muito que você venha. aham. E eu então vim a Curitiba, fiz a audição e fui convidado para ser o Spala, o primeiro violinista da orquestra. Pois é, até por quem passou por todas essas orquestras em países diferentes, em lugares, alguns que dão muito valor à música clássica, enfim, o senhor acabou ficando aqui no Brasil, que a gente está sempre em altos e baixos quando se fala na arte, na música. Como é que o senhor lida com isso? Ah, bom, na verdade, esses altos e baixos existem praticamente em todo o mundo, em formas variadas, não é? E o artista, ele transcende a tudo isso através da arte, através da música, porque a música é uma linguagem universal, uma linguagem que envolve muitos sentimentos, muita expressão, e nós, na verdade, podemos estar muito bem fisicamente e no trabalho e tudo, mas o espírito da gente às vezes não corresponde. Então, é um estado interior do artista realmente que é o mais importante, não é? E Acho que nós naquele temos... momento ali também do palco, do ah, público, desse contato, nada mais faz diferença, né? Eu imagino que seja um esquece. pouco assim. Justamente as borboletas no É, estômago, como é. eles dizem, acontecem antes de adentrar ao palco. No momento que você entra ao palco, aquilo parece que some e você passa a pensar somente na sua arte, na música, na interpretação. E
transmitir ao público aquilo que o compositor escreveu e da melhor forma que você pode, não é? Tecnicamente, musicalmente, expressivamente. Muito bacana, gente. E o Paulo Torres, com toda essa história de sucesso, enfim, passando por orquestras importantíssimas e também dirigindo muitos trabalhos, pacientes de vários hospitais de Curitiba têm essa honra de, uma vez por semana, acompanhá-lo, poder ouvi-lo tocando no quarto. A gente fica sensibilizado porque é uma coisa maravilhosa, é inesperada, né? Traz uma alegria no coração, né? Porque você vê que ainda resta esperança, né? É um renascer. Um parabéns para você, mais do que merecido, para ele, que foi um guerreiro durante todos esses dias. Para a gente é o Natal. Uma apresentação breve e individual, né, Paulo? Vamos contar como começou essa história que marcou muito a sua trajetória, que marca até hoje? Gostaria até de somar a sua frase, dizer que, na verdade, o mais abençoado sou eu ao sair de lá, não é? Dos hospitais. Eu realmente me sinto muito bem por ter proporcionado a eles momentos de paz, de tranquilidade, de conforto, de esperança. Mas iniciou tudo quando visitei uma tia ali no antigo Saint Clair, depois passou a se chamar Erasmo de Roterdã, na rua Mateus Leme. Eu estava tocando para ela e pude perceber que vários pacientes vinham à porta tentando descobrir o que estava acontecendo. Então, peraí, vamos tentar imaginar a cena. Você foi visitar essa tia que estava internada, levou o violino, começou a tocar um pouquinho para ela, e aí o pessoal que estava em outros quartos e tal, ouvindo aquele som, começaram a sair dos seus quartos. Inclusive carregando soro e tudo, pessoas empurrando as cadeiras. O que é isso? De onde vem? Tipo assim? Exatamente. Aí eu fiz um sinal, olha, aguarde um momento, eu vou tocar para vocês. Aí eu era bem mais jovem, eu assim timidamente fui tocando de quarto em quarto, perguntava que tipo de música eu gostaria de ouvir. E ao chegar ao quarto de uma jovem, ela estava deitada, dormindo, e a mãe ao seu lado, com uma Bíblia aberta, e parecia uma pessoa assim, cristã, realmente ali envolvida com a sua filha, num momento espiritual. Ela disse, toca um hino para mim, por favor. Aí eu toquei aquele Quão Grande És Tu, que é um hino conhecido por várias denominações religiosas. E mais ou menos 1 minuto e meio, a jovem abriu os olhos, olhou ao redor e tentou falar. Mas somente sons guturais lhe saíram da garganta. Uma jovem mais ou menos quantos anos, assim, para a gente Acho imaginar? que tinha uns 18, 19. 18 anos? Isto. Tá, você jovem. Tocando. Eu fui tocando e ela acordou e tentou falar. Exatamente. Quão grande és tu. Muito bem, né? Ai, que lindo. E a sua mãe se atirou em cima dela e começou a chorar, e logo enfermeiros começaram a entrar no quarto, e logo doutores, médicos, e eu preocupado que eu tinha feito alguma coisa errada, eu não sabia o que havia acontecido, e comecei a me afastar quando ela me agarrou pelo braço, assim. Eu perguntei o que aconteceu, e ela disse, a minha filha estava em coma há 3 anos. Já imaginou uma cena dessas? 3 anos em coma, enquanto você tocava, ela abriu os olhos. Ela despertou. Aí, nesse momento, eu percebi que eu poderia ser um instrumento nas mãos de Deus através da música. Eu poderia usar a minha música para também fazer com que milagres como esses pudessem acontecer. Você já pesquisou isso? A ciência explica isso? O cérebro voltou, enfim, ao ouvir algo que de repente ela também gostava, ela também conhecia? Tem alguma associação? Eu passei a buscar e a procurar e estudar um pouco, musicoterapia, essas coisas, e descobri que realmente a música tem um poder muito grande na forma como ela nos afeta, não é? Não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. E comecei a procurar por provas de que isso viesse a acontecer novamente, e quase todo mês alguma coisa semelhante tem acontecido. Ela mexe lá no subconsciente de uma forma maravilhosa. Espera aí, não conte tudo, que eu vou fazer um intervalo rapidinho. Tem muitas outras histórias que a gente acha assim, inacreditáveis, né? Mas é a história de vida do Paulo, experiências que ele tem passado assim
com frequência nessas visitas semanais aos hospitais, né? Exatamente. A gente faz um intervalo e já volta.